Então, vamos dar início. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final das apresentações existirá um espaço para os participantes colocarem as suas questões. Obrigada. A nossa sessão de hoje traz-nos como tema a sequenciação do genoma do sobreiro e o seu contributo como resposta aos desafios da sustentabilidade ecológica e económica desta espécie. Temos, deste modo, a inovação no montado do ADN à rolha, contando com a presença de Ana Uzué e Liliana Marum do CEMBAL, Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. Liliana Marum é doutora em Biologia pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, e é investigadora principal do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, CEBAL. É membro integrado na Unidade de Investigação do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, da Universidade de Évora. No CEBAL, gera o grupo de investigação Agrogenomics. A sua área de especialização é biotecnologia vegetal, utilizando instrumentos de genética molecular e propagação in vitro de espécies vegetais, para melhorar a produtividade e a qualidade dos recursos genéticos vegetais, a sustentabilidade da agricultura e silvicultura e a conservação da biodiversidade vegetal. Ana Uzué é doutora em Bioinformática pela Universidade de Lleida, na Catalunha, Espanha, investigadora na Unidade de Genoma Animal e Bioinformática no Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. É também investigadora integrada da Unidade de Investigação do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, e o seu trabalho foca-se na análise e processamento de dados sequenciados através de tecnologias de sequenciação de última geração. Passamos então a palavra, agradecemos, portanto, a presença. Passamos então a palavra à Ana e à Liliana. Podem partilhar a vossa apresentação e começar. Muito obrigada, Isa. Antes de mais, gostaria de agradecer o simpático convite que nos endereçaram ao CEBAL para apresentar este trabalho. Eu vou fazer então uma breve introdução e depois passo a palavra à minha colega Uzié. E então, partilhando então a apresentação. Ok. Agora sim, já deverão estar a ver a apresentação, certo? Certo. Ok, obrigada. Portanto, tal como eu referi, eu vou fazer uma breve introdução à nossa instituição, ao Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo. Nós somos um centro de investigação e de desenvolvimento privado, sem fins lucrativos, sediado em Beja, mais propriamente no Instituto Politécnico de Beja, e há 14 anos que estamos a trabalhar nestas áreas do agroalimentar e agroflorestal. Desde 2017, os membros investigadores pertencem à Unidade de Investigação do MED, da Universidade de Évora. Para além das áreas de investigação e inovação, temos também uma unidade de transferência de conhecimento e tecnologia, temos uma componente de prestação de serviços de base tecnológica e provemos sempre o trabalho em rede, colaborativo com outras instituições, tanto nacionais como internacionais, públicas e privadas. A nossa visão de instituição, de investigação e desenvolvimento está extremamente associado ao setor económico da região alentejana, promovendo sempre os recursos endógenos, criando valor. Temos também, favorecemos sempre formação pós-graduada, temos connosco estudantes tanto de licenciatura como de mestrado, como de doutoramento, a fazerem connosco vários trabalhos dentro destas áreas. Temos 6 áreas de trabalho, de investigação, dentro da valorização de agroalimentos e agroflorestal, a genómica animal e vegetal, bioinformática, compostos bioativos, engenharia de processos e ambiente. Algumas das nossas competências passam, para além dos estudos genómicos de espécies vegetais e animais, a caracterização molecular, por exemplo, para identificação de variedades, análise bioinformática de dados de sequenciação em grande escala, que hoje a minha colega vai focar bastante o trabalho nesta área, identificação de marcadores genéticos, propagação de plantas, preservação de frutos minimamente processados,
valorização de resíduos provenientes das indústrias agroalimentares e agroflorestal, no conceito de biorefinaria, recursos alimentares alternativos, avaliação do potencial biológico de matrizes vegetais, desenvolvimento de produtos para novas soluções biofarmacêuticas, tratamento de águas residuais provenientes da agroindústria e tecnologia de processos de membranas para o setor agroindustrial. Como eu referi, nós temos, para além destas áreas, nós temos um grande foco na área da divulgação do conhecimento que é gerado internamente. Temos promovido dias abertos no CEBAL, como por exemplo este que nós aqui que apresento em 2019, que para além de palestras promovemos visitas aos laboratórios, visitas de campo a algumas das nossas plantações, etc. E, portanto, claro que estão sempre todos convidados para visitar a nossa instituição. Privilegiamos bastante esta disseminação de ciência nos mais novos. Temos o Ciência à la carte, em que promovemos com muita frequência várias iniciativas. Claro que nos associamos sempre a outros eventos, nomeadamente o Dia do Fascínio das Plantas, que é um dia internacional organizado pela EPSO, onde nós, por norma, costumamos também ter um bom programa de disseminação. E mensalmente temos um dia, nós chamamos o dia com uma das individualidades, tanto meio académico, produtivo, etc., que nos vem mostrar um pouco do seu saber. Bem, mas nós estamos aqui hoje para falar de inovação no montado, do ADN à rolha, e para isso teremos então que falar da nossa árvore milenar, o nosso sobreiro. O sobreiro, de nome científico Quercus suber, pertence à família dos carvalhos e é uma espécie da região do Mediterrâneo Ocidental. A sua grande área a nível mundial concentra-se na Península Ibérica e também no norte de África. Portugal está à frente a nível da maior área mundial, seguida da Espanha e também de Marrocos. É, portanto, uma das nossas principais espécies florestais, juntamente com o pinheiro bravo e com o eucalipto, portanto, é uma espécie extremamente importante. E só na região do Alentejo o sobreiro representa cerca de 85% dos seus povoamentos. Portanto, é para nós, por todas as razões, uma espécie importante e com quem temos dedicado os últimos anos o nosso foco e o nosso trabalho. Algumas curiosidades relativamente a este ecossistema montado que é tão importante. É considerado como um dos 34 hotspots da biodiversidade mundial. Isto porque consegue conter um número de espécies por metro quadrado superior à própria floresta amazónica. Desde a Idade Média, o sobreiro já era protegido e o seu abate era proibido. Desde a Grécia Antiga, só os sacerdotes tinham permissão para cortar sobreiros, pois era símbolo da liberdade e honra. Desde dezembro de 2011, que esta espécie é considerada como a árvore nacional de Portugal. E em 2018, um dos indivíduos na área de Águas de Moura, em Palmela, foi eleito árvore europeia do ano. E, portanto, temos aqui este belo exemplar denominado do assobiador. Ora bem, não só em termos de questões ecológicas, mas é uma espécie muito importante a nível económico para Portugal, uma vez que Portugal é líder mundial no setor da cortiça, um dos maiores subprodutos resultantes desta espécie, portanto, onde Portugal contém cerca de 50% da sua produção anual. Portanto, das aplicações mais conhecidas deste produto, naturalmente, que são as rolhas, mas a cortiça pode ter inúmeras aplicações, entre elas a nível da construção. Temos aqui um exemplo do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, onde a cortiça tem a sua expressão máxima, mas nos últimos anos a indústria tem apresentado novas alternativas a nível de vestuário, calçado. Temos aqui o nosso surfista McNamara, que tem também uma prancha com revestimento de cortiça. Portanto, a cortiça tem tido hoje em dia inúmeras aplicações e com uma grande diversidade a este nível.
eu sei que a maior parte de vós está conhecedora dos vários processos de descortiçamento que o sobreiro pode ter, mas é sempre bom referir que o tempo média de vida de um sobreiro anda à volta de 200 anos, mas, no entanto, ele só começa a ser rentável aos seus 25 anos de idade. Portanto, estou a falar do método tradicional do sobreiro. Este primeiro descortiçamento, onde nós obtemos a desboia ou cortiça virgem, em que a cortiça que é gerada tem uma estrutura irregular e, portanto, ele é praticamente utilizado para isolamentos, etc., portanto, com uma qualidade inferior. Depois, na segunda tiragem de cortiça, aí sim temos a cortiça secundária, aos 34 anos, portanto, temos cortiçamentos entre cada 9 a 10 anos, podem, em outras regiões, em outros países, pode ir até 12 anos, mas, portanto, em média, a partir desta altura, a cortiça pode ser retirada de 9 em 9 anos. A cortiça secundária ainda não é de muito boa qualidade, mas a terceira tiragem de cortiça, a cortiça amadia, sim, essa é conhecida como de qualidade superior, portanto, só aos 43 anos de idade é que conseguimos ter aqui cortiça de boa qualidade, para a produção, por exemplo, de folhas. Bem, então, que tipo de desafios é que nós... Bem, muito, muito conhecido no clima de Montalto, não é? Hoje indicam-se vários fatores para este clima, desde algumas doenças, como é o caso do fungo da fitóftora. Enfim, poderão haver outras causas, mas é algo que preocupa tanto os especialistas, tanto os investigadores como os produtores. A incidência de algumas pragas, naturalmente que também há algo a ter em conta. As tão conhecidas alterações climáticas, nós neste momento estamos com temperaturas extremamente elevadas e, portanto, naturalmente isso pode ter alguma influência nestes ecossistemas, e a própria necessidade de termos matéria-prima em maior quantidade, portanto, a indústria corticeira não tem, a cortiça que é produzida em Portugal não é suficiente e, portanto, há necessidade de ir buscar matéria-prima lá fora. Acima de tudo, cortiça de qualidade. Portanto, temos aqui alguns desafios que merecem a nossa atenção, e daí nós também dedicamos aqui algum tempo a estudar esta espécie. A ultraestrutura da cortiça, há muito que é estudada, portanto, a cortiça, o tecido da cortiça é conhecido por ser constituído por células mortas, portanto, a sua constituição maioritária é constituída pela parede celular. A nível de microscopia, já as primeiras observações microscópicas por Robert Hooke utilizou tecido de cortiça para observar as células. E hoje em dia, claro que temos técnicas muito mais apuradas, como a microscopia eletrónica de varrimento e de transmissão, como estes dois exemplares, onde nós conseguimos ver com precisão a constituição da parede das células da cortiça, constituída pela parede primária, secundária e terciária. Em termos de constituição química, esta também já é bastante estudada. Nós sabemos hoje que a cortiça, o componente maioritário da cortiça é constituído por sobrina. A sobrina que, no caso da cortiça amadia, pode chegar a 50% da sua constituição, tem uma influência muito importante a nível das propriedades deste tecido, que é tão especial, a nível da elasticidade e da própria impermeabilidade. A alumina também é um componente importante, em menor quantidade, também confere propriedades térmicas, acústicas e hidráticas a este tipo de tecido. E depois temos outras constituições, como polissacáridos, extractáveis, entre outros. Este é um dos modelos conhecidos, avançados por alguns investigadores, para a estrutura da composição da sobrina que se liga a compostos poliaromáticos e que acabam por dar a valência de várias lamelas claras e escuras e que são muito bem observadas aqui na nossa parede celular de microscopia eletrónica de transmissão. Bem,
Como eu disse, a sobrina é muito importante e ela tem sido bastante estudada, não só no sobreiro, mas também em outras espécies. A via metabólica biosintética da sobrina já é maioritariamente conhecida, apesar de algumas enzimas ainda estarem a ser estudadas, a sua forma de regulação, etc, etc. E nós aqui no CEPAL também temos dedicado algum tempo a estudar um pouco a cadeia biosintética deste componente que é tão importante na cortiça. Bem, então, dentro dos fatores que podem influenciar esta espécie, para além naturalmente do ambiente, temos a gestão do montado, que é muito importante, e há vários grupos de trabalho a trabalhar nesta área, e portanto com uma importância muito interessante, e temos também a genética. A genética menos estudada, e portanto daí nós também nos termos debruçado sobre este tema. Então, a nível genético, o que é que se sabe do sobreiro? Até 2009 sabia-se pouco, havia poucos estudos a este nível, e foi em 2009 que se constituiu o primeiro consórcio português, o chamado Cork Oak ST, que foi formado por várias instituições a nível nacional, com cerca de 20 e muitos investigadores, que juntaram esforços para estudar parte do genoma do sobreiro. Eu digo parte. Os STs, portanto, são regiões, que são as regiões que são transcritas e que se traduzem depois em proteínas. Portanto, constituem parte da nossa cadeia de DNA. Esta porção de DNA que é transcrita acaba por, de alguma forma, reproduzir o componente que é ativo. Nós, no nosso genoma, temos aqui um exemplo de estrutura molecular. Na nossa célula temos o nosso DNA, que está organizado em cromossomas, e esses cromossomas, por sua vez, estão organizados em diferentes regiões, regiões essas conhecidas por genes, que, quando estão ativos, expressam a sua atividade e dão origem à produção de determinadas proteínas. Quando estão silenciados, essas proteínas não são produzidas. E como é que nós sabemos se esses genes estão ativos ou silenciados? De acordo com determinado tipo de estímulos, tanto internos como externos. Externos, por exemplo, podemos pensar nos estresses bióticos ou abióticos, que todos eles influenciam a ativação desses mesmos genes. Então, neste consórcio que foi feito, foi precisamente conhecer quais eram esses genes que estavam ativos de acordo com tecidos, diferentes órgãos, diferentes estados de desenvolvimento, diferentes condições fisiológicas, no seu todo, nesta espécie. E foi formada a primeira base de dados, que deu origem a esta base de dados que aqui está, a CorkOakDB, que foi a primeira base de dados que foi criada, em que nós conhecíamos apenas algumas regiões da nossa cadeia DNA. Ou seja, temos aqui um exemplo da estrutura do gene. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas só para termos uma ideia, esta zona um bocadinho azul escura, que é a zona codificante, os intrões, foram esses que foram sequenciados e, portanto, foi conhecida a sequência destas partes tão importantes do genoma do sobreiro. Claro que este consórcio foi muito importante, gerou a sua primeira publicação em 2014 e depois outros trabalhos subsequentes vieram com a formação desta primeira base de dados, mas foi muito importante porque foi a base para gerar o projeto GenoSuber, a sequenciação do genoma do sobreiro. Bem, quando falamos em genoma, nós podemos pensar num livro. Imaginemos um livro em que nós conseguimos conhecer a sequência completa de todas as letrinhas, todas as palavras de um livro, desde o prefácio até às conclusões, ou até às referências bibliográficas. Portanto, nós ficámos a conhecer com este trabalho todas as letrinhas desse livro do sobreiro. Claro que agora ainda não sabemos muito bem interpretar algumas frases, algumas palavras deste livro completo. Portanto, neste momento, nós, além de termos só
algumas partes dos genes conhecidas, nós tivemos acesso a toda a sequência de DNA do sobreiro, o que foi fantástico. Quando falamos em sequenciação de um genoma, é algo complexo. Eu coloquei aqui uma simples tabela, só para terem a noção de quando é que se começou a investir nas áreas de sequenciação de genomas. Tenho aqui datas desde 1995, em que se começaram a sequenciar os primeiros micro-organismos, bactérias, leveduras, etc., com dimensões de genomas ainda relativamente pequenos. E depois, mais tarde, já em 2000, foi sequenciada a primeira planta, a primeira espécie vegetal, a Arabidopsis thaliana, que hoje é muito trabalhada, estudada e é utilizada como uma planta modelo, pelo facto de ter um genoma pequeno, ter um ciclo de vida bastante curto, portanto, num mês nós conseguimos ter todas as fases de desenvolvimento da planta e, portanto, é uma planta muito estudada nesse sentido. Depois, mais tarde, em 2006, tivemos a primeira árvore, o Pobos Tritocarpa, portanto, que é conhecido como o chup, que hoje também é uma espécie que é utilizada como uma espécie modelo dentro das linhosas, é uma espécie muito trabalhada nesse sentido. E, portanto, só para verem aqui um exemplo do tamanho do genoma comparativamente, por exemplo, com o rato ou com o Homo sapiens, ou até mesmo com algumas espécies de pinheiro, que são das espécies com um dos maiores genomas em termos vegetais. Mas isso não quer dizer que se traduza igualmente no maior número de genes. Portanto, hoje sabe-se que as regiões que são transcritas são mais ou menos, portanto, o número de genes não aumenta assim tanto, mas o genoma, esse sim, a parte que não é transcrita, que não é traduzida em proteínas, essa pode variar muito. Durante algum tempo pensava-se que essa componente, essa região do genoma era considerado DNA lixo, hoje sabe-se que não é bem assim. Tem uma função muito importante a nível de regulação dos genes, da expressão dos genes e, portanto, cada vez mais é importante conhecer a sequência completa dos genomas. É claro que isto são trabalhos que implicam um trabalho de bioinformática muito elevado, pelo número de dados que são gerados e, portanto, cada vez mais são áreas mais necessárias nestes trabalhos de sequenciação. Já agora, onde é que o nosso sobreiro se encontra em termos de tamanho de genoma? Encontra-se, portanto, tem quase 1 giga de tamanho em termos de pares de bases e, portanto, em que foi sequenciado e, portanto, o primeiro trabalho de draft da sequenciação do genoma foi sequenciado em 2018 e a minha colega Ana Uziev vai depois explicar um pouco melhor todo o processo que levou até chegarmos aqui. Bem, em termos gerais, a contribuição da genómica, o que é que ela nos pode levar? Este novo conhecimento pode nos levar a podermos identificar marcadores moleculares, determinadas regiões do genoma que possam estar ligados, associados a determinadas características de interesse. Que características são essas? Por exemplo, de melhor ou pior qualidade da cortiça, determinados estresses bióticos ou abióticos, eu coloquei aqui alguns exemplos, no caso da fitóftora que há pouco falei, de outras pragas, insetos foliadores, a cobrilha é importante a nível da qualidade da cortiça. E depois os estresses abióticos, que é aqui o exemplo da seca. Mas este contributo deste conhecimento também é muito importante a nível de trabalhos de conhecimento da diversidade genética de um determinado montado, de uma determinada região. Claro que quando trabalhamos com estas espécies é extremamente importante nós termos uma base genética extremamente alargada e, portanto, conhecer e caracterizar a diversidade genética é importante. Inferir relações de parentesco genético e reconstruir o pedigree. Em questões de certificação, etc. Portanto, a contribuição genómica é, de facto, bastante grande. E coloquei aqui apenas um exemplo do trabalho do Lentidef, que é um projeto que surgiu depois, que se focou na formação e da qualidade da cortiça. Quando eu falo em qualidade, esta pode ser avaliada a partir de determinados parâmetros, seja ela a espessura da cortiça,
seja a formação do prego, seja a formação da porosidade. A cortiça, como vocês podem ver aqui, toda ela tem poros. Claro que o nível de porosidade, portanto, o número de poros e a dimensão dos poros poderá originar diferentes graus de qualidade de cortiça. E foi isso que nós quisemos conhecer neste projeto. A origem, o que é que está na base da origem da formação destes poros. E trabalhamos a nível de determinados tecidos específicos que são os responsáveis pela formação da cortiça, que é o felogénio, e a formação destes poros. Neste trabalho, nós associamos a técnica de sequenciação com uma técnica específica de microscopia de microseção a laser, que é uma técnica que hoje é utilizada, nomeadamente a nível humano, nomeadamente para isolar células cancerígenas e estudar em termos moleculares essas células. Nós fizemos isso com o sobreiro, em que isolámos determinadas regiões para tentar perceber quais eram os genes que estavam expressos nessas determinadas regiões. E, portanto, isto é apenas o exemplo do que é que poderá ser gerado a partir desta informação enormíssima que foi gerada com a sequenciação do sobreiro. E com isto, eu vou passar aqui a palavra à minha colega Nuzié, que ela está aqui ao meu lado. Tivemos aqui um problema técnico e então ela começou aqui para o meu gabinete e ela vai continuar a falar sobre isto. Boa tarde, Liliana. Boa tarde a todos. Bem, como a minha colega Liliana estava a dizer, a parte da genómica tem sido bastante importante para poder abordar vários tipos de estudo em sobreiro e em outras espécies. Só para contextualizar aqui um bocadinho o impacto da genómica, desde a descoberta da molécula da ADN, que foi descoberta em 1953, a ciência tem estado constantemente à procura de maneiras de ler, de descodificar esta informação genética para poder descobrir ou interpretar os mistérios relacionados com a nossa origem. Esta procura de respostas permitiu desenvolver novas ferramentas e tecnologias que possibilitaram a sequenciação da informação genética contida no ADN em várias espécies, como a Liliana já tinha mostrado anteriormente, Arabidopsis, Populus e, por exemplo, a mosca, não é? Um dos projetos mais conhecidos e que foi mesmo uma revolução nesta área foi o projeto do genoma humano. O tamanho do genoma humano tem um tamanho aproximadamente de mais de 3 bilhões de partes base, ou seja, 3 bilhões de letrinhas numa sequência. Este projeto teve um esforço feito em conjunto de várias instituições internacionais, em que na altura cada uma delas abordou este problema ou esta situação com diferentes técnicas. Nessa altura, em 1990, iniciou-se de forma oficial o projeto e até que foi publicada uma primeira versão considerada completa do genoma humano, passaram 13 anos, sendo esta publicada em 2013 e só representando 92% do genoma, ainda faltando 8% do código genético do ser humano. Nesta altura, eles tiveram grandes desafios tecnológicos, porque estavam a utilizar as primeiras tecnologias de sequenciação, que eram baseadas em BAC e em Shotgun, da tecnologia Sanger. O custo global deste projeto foi a cerca de 2,7 bilhões de dólares na altura, muito dinheiro mesmo. E só para terem uma noção, o tempo dispensado dentro da duração do projeto, só para a sequenciação da DNA, para poder ter a versão do genoma publicada em 2013, demorou entre 6 e 8 anos. Hoje em dia, temos recentemente, agora este ano, foi publicada uma nova versão do genoma humano, já com quase este 8% que faltava em 2013 completo, havendo ainda algumas informações mais relacionadas com o cromosoma epsilon, o cromosoma masculino, que ainda se desconhece. Pronto. Estes métodos revolucionaram e ainda revolucionam os vários campos científicos. De facto, nessa altura foi preciso 13 anos para conseguir obter uma sequência do genoma humano. Hoje em dia, conseguimos ter a sequenciação do genoma humano em um dia só.
Portanto, durante os últimos 10, 15 anos, as tecnologias de sequenciação têm feito grandes avanços. Tem agora grandes avanços com a produção do volume de dados. Cada vez os volumes de dados que se podem produzir são maiores. As sequências que se obtêm destas tecnologias de sequenciação são mais longas, portanto, temos sequências de DNA mais contíguas, o que facilita a sua interpretação e a sua integração em outros genomas. E o que é mais importante é os custos têm diminuído muitíssimo. Tendo em consideração estes grandes avanços e esta produção de dados a custos mais baixos, hoje em dia temos muitos genomas sequenciados, incluindo muitas das espécies principais agrícolas, tal como as plantas e os animais. Pronto. Inicialmente, tinha falado da sequenciação BAC ou sequenciação Sanger, que é a que foi basicamente utilizada no projeto do Genoma Humano. Em 2005, apareceram novas plataformas de sequenciação, conhecidas como plataformas de segunda geração, onde conseguíamos ter já tipologias de sequenciação PRN e single-N em diferentes plataformas como o Roche, foi das primeiras, Ion Torrent e Illumina. A vantagem desse tipo de sequenciadores de plataformas foi que o volume de dados que estas produziram era muito maior em comparação com as tecnologias de sangue. O comprimento do reads conseguia chegar, pronto, era basicamente produzido entre 50 pares de base até chegar a integrar e assemblar os genomas das espécies. Independentemente disto, estas sequências ou estas plataformas de sequenciação tinham algumas limitações, que era a falta de continuidade da sequência de ADN, fazendo que houvessem ainda pequenas regiões dos genomas assemblados que se desconheciam, e por volta de 2011 apareceram novas plataformas de sequenciação, denominadas como terceira geração, em que, para além do grande volume de dados que produziam, as sequências de DNA que elas conseguiam sequenciar, em média, estão à volta de mais das dezenas de kilobits. Portanto, é um grande avanço estas novas plataformas, porque nos permitem trabalhar com frases, como estava a dizer a Liliana antes, com o exemplo do livro, nos permite estar a trabalhar, em vez de com palavras, já estar a trabalhar com frases já compostas, que facilita logo esta integração para poder ler o livro completo. Pronto, só aqui o que estava já a referir, que é qual é agora a situação que estamos a ter com as novas tecnologias de sequenciação. Como já mencionei, os custos da sequenciação estão a diminuir de forma significativa, a quantidade de dados que são gerados está também a aumentar significativamente, o que faz com que os custos computacionais necessários para analisar estes dados sejam maiores e também sejam maiores os custos de interpretação de toda a informação genómica que se está a gerar. Portanto, o que acontece? Acontece que a interpretação destes dados, a sequenciação, tem um maior custo que a sua própria geração, sendo a interpretação a grande responsável pela maior parte dos esforços necessários. Temos aqui um pequeno exemplo, por exemplo, em 2012, num trabalho de genotipagem, basicamente o esforço completo deste projeto era 95% dedicado à parte da sequenciação e genotipagem das amostras, e a interpretação do mesmo dos resultados era só a volta de 5%. Hoje em dia temos um cenário totalmente ao contrário. A parte da produção dos dados ocupa 5% do nosso tempo dedicado a um projeto e a interpretação dos resultados gerados é que ocupa praticamente a maior parte do esforço que temos que dedicar nesses projetos. Pronto, dito isto e apresentado um bocado esta contextualização das plataformas de sequenciação e a sua evolução, vamos entrar nos pormenores do projeto GenoSilver. O projeto GenoSilver, em 2015, foi galardonado com 2 prémios, o Prémio de Crédito Agrícola ao Empreendedorismo e o Prémio da Vida Rural do Alqueva. A sequenciação do genoma do sobreiro, como a Liliana comentou inicialmente, foi uma iniciativa que surgiu de um consórcio nacional, não é? Um consórcio português, onde muitas destas pessoas estiveram envolvidas no consórcio dos ESTs. Esta equipa aumentou, alguns saíram, mas grande parte da equipa do consórcio dos ESTs manteve-se para conseguir chegar ao objetivo de sequenciar o genoma do sobreiro.
Este projeto é um projeto de investigação nacional, no qual estiveram envolvidas o CEVAL, o Biocan, o IVET, o INEA, o ITQB. O projeto foi coordenado pelo CEVAL, inicialmente pela investigadora Sónia Gonçalves, mas no transcurso do projeto a investigadora Sónia Gonçalves quis mudar de ar, saiu de Portugal e então foi substituída pelo investigador Marco Ramos, que assumiu a coordenação do projeto até o fim do mesmo. O objetivo deste projeto foi sequenciar o genoma do sobreiro, mas para além de sequenciar o genoma do sobreiro, se geraram diferentes conjuntos de dados para poder realizar estudos adicionais já em base de termos esta sequência do genoma para poder fornecer mais informações sobre a genómica do sobreiro. Além disso, tivemos dois consultores internacionais, o Yves Van den Pier e o Gerald Tuska, que acompanharam em todo momento o processo, o transcurso do projeto, deram as suas opiniões, deram sugestões de como podíamos abordar certos assuntos, certos aspectos que foram acontecendo durante o trajeto do projeto. E pronto, dizer também que o projeto foi cofinanciado pelo Enla Alentejo, o financiamento regional com fundos europeus, e muito importante o patrocínio das empresas das corteceiras nacionais, como é a corteceira Amorim e a corteceira Cor Supply, para além do patrocínio crédito agrícola, não é? São duas as empresas nacionais que basicamente trabalham em sobreiro e são, como a Liliana está a dizer, o sobreiro e a cortiça têm um papel muito importante na economia portuguesa, e o fato de termos duas empresas desta área da indústria do sobreiro a dar suporte a este projeto dá indicação de quão importante é termos esta sequência disponível para a comunidade. Pronto, o problema inicial que nós tivemos foi escolher todos dos sobreiros que há em Portugal, qual deles é que iríamos sequenciar. Há vários problemas conhecidos com esta espécie. Esta espécie mistura-se, hibridiza com outras espécies do mesmo gênero, mais concretamente com a azinheira. E às vezes é difícil distinguir se é um sobreiro puro ou não, porque há híbridos que produzem sobreira, apesar de haver outros que não produzem cortiça, apesar de haver outros híbridos que não produzem. E logo há outro problema, que a variabilidade genética entre diferentes indivíduos é muito grande. Portanto, como tentamos resolver esta situação? Amostramos 50 sobreiros, que eram conhecidos por ser bons produtores de cortiça, e analisamos 16 microsatélites no DNA destes sobreiros. Pronto. Que é o que nós fizemos. Estes 16 microsatélites são diferentes posições do genoma DNA, são conhecidos e são utilizados como marcadores moleculares, e o que nós tivemos a fazer foi verificar quantos destes locos tinham menos variação em cada... Pronto, contabilizamos o número de locos variáveis em cada um dos árvores amostrados e selecionamos aqueles que tinham menos variação nestas posições. Acabamos por concluir que havia 3 possíveis candidatos a serem o sobreiro escolhido. Os 3 eram localizados na Herdade dos Leitões, Mortangil e Ponte de Sol, e decidimos avançar com o sobreiro HL8 por causa da sua robustez e o seu vigor. Uma vez selecionado a árvore, recolhemos folhas para extrair o seu DNA. Este DNA foi cortado em pequenos fragmentos para logo poder ser sequenciado. Estes pequenos fragmentos podemos ver como peças de um puzzle ou como palavras de um livro que estão todas baralhadas. E o passo a seguir é construir estas sequências, estas frases, construir as peças, fazer peças do puzzle maior. Uma vez temos estas peças maiores, o objetivo final é tentar reproduzir as sequências organizadas nos diferentes cromossomas em qual está dividido o genoma. O tamanho do genoma estimado é à volta de 1 giga de tamanho, por citrometria foi estimado que era 974 megas, e através dos dados de sequenciação se estimou que estava à volta dos 800 megas. Portanto, o tamanho do genoma estimado está entre a volta destes 2 parâmetros determinados. Uma vez temos estas sequências contíguas do DNA, já agrupadas em cromossomas, passamos também a identificar quais são os genes e quais são as suas funções. Aqui temos um pequeno exemplo, que a Liliana já mostrou esta imagem anteriormente. Nós temos toda a sequência de DNA, mas temos zonas
específicas onde estes genes se encontram, e o que tentamos fazer é localizar dentro das páginas do livro, dentro dessas frases, em que frases é que há informação sobre o gene, em que páginas é que esta se encontra. Este também é um processo que requer bastante recursos computacionais. Pronto, dito isto, e aplicando toda esta pipeline, conseguimos publicar uma primeira versão do genoma em 2018, em que utilizamos basicamente dados de Illumina, onde sequenciamos dados de DNA do genoma, mas também foi preciso sequenciar a informação do gene que estavam ativos, e utilizamos dados o consórcio, dados que foram produzidos no consórcio ESTs, para ter um maior leque dos genes que podiam estar a ser codificados no genoma e poder ter uma melhor identificação dos mesmos no genoma. Conseguimos, pronto, as estatísticas do DRAV, conseguimos construir um total de 23 mil sequências. Não é o ideal, porque o ideal seria ter um número de 12 sequências, no caso do sobreiro. O tamanho do genoma estimado está à volta dos 953 megabases. É importante também remarcar que muita desta fragmentação são sequências com comprimentos muito grandes. Já estamos a falar de comprimentos à volta de 400 mil pares de base para cima. E a percentagem de Ns, ou a percentagem da sequência do genoma supostamente desconhecida, é só a volta de 2%. O número de genes identificados nesta versão do DRAV foi à volta de 79 mil, sendo 33.658 considerados genes de alta confiança. O trabalho não ficou por aqui, continuamos a trabalhar no genoma, a tentar melhorar esta versão porque ainda está muito fragmentada. Para tal, conseguimos já utilizar dados de sequenciação da terceira geração, que tinham comprimentos de sequências muito maiores, e o que foi, de facto, uma grande melhoria em termos de fragmentação do genoma. Vemos que na primeira versão tínhamos 23 mil sequências, e com a inserção destes novos dados de sequenciação conseguimos reduzir esta fragmentação a 2.477 sequências. O tamanho do genoma diminuiu um bocadinho, mas não é nada inusual isso acontecer. Às vezes tínhamos regiões que não estavam bem assembladas, que o puzzle não estava bem montado, e então tivemos que reorganizar estas sequências, daí ter esta redução no tamanho do genoma. E uma das coisas mais importantes é que se vemos a estadística do N50, conseguimos ver que aqui temos uma fragmentação melhor, mas o tamanho destas sequências, o 90% do genoma está representado nestas sequências com tamanhos à volta de 1 milhão de pares de base. Neste caso, o número de genes identificados reduziu um bocadinho, foi o número de genes à volta de 44 mil, mas este número é mais ou menos, está em conformidade mais ou menos com aqueles genes que foram identificados no DRAV e denominados como de alta confiança, e é um número de genes que é bastante constante em várias espécies do mesmo género. Portanto, temos certeza de que a informação funcional do genoma está aqui bastante bem representada. Para além, dentro do projeto GenoSilver, não foi só, como já comentei anteriormente, não foi só a sequenciação do genoma, conseguimos também criar a primeira população F1 de sobreiros, onde se realizaram polinizações controladas para criar esta população. Tivemos 4 árvores mãe e 10 árvores pai, fizemos 40 cruzamentos únicos e, no fim, conseguimos que 300 destes cruzamentos tivessem sucesso e germinaram. Esta população foi criada em 2014, teve localizada até 2018 nos viveiros São Isidro, e em 2018 foram transplantadas ao campo, na herdade da abóbora, no concelho de Serpa. E aqui podem ver como estas árvores, de que já têm 6 anos, já começam a produzir cortiça, já estão bastante bem adaptadas ao terreno e já começam a ter um vigor muito bonito. Para além desta população de sobreiros, também estivemos a trabalhar na sequenciação dos diferentes organelos da espécie. Sequenciamos o genoma do cloroplasto, já conseguimos ter a molécula
completa, que é uma molécula circular, e o tamanho do genoma é à volta de 160 capas, o que é o comum para este tipo de genomas, porque é muito conservada nas espécies e todos os genomas que temos neste momento disponíveis na base de dados estão à volta desse tamanho. Também sequenciamos o genoma da mitocôndria. Aqui a situação é um bocado diferente, porque os genomas da mitocôndria entre espécies diferem em tamanho. Neste momento conseguimos ter um genoma mitocôndria à volta de 500.000 pares de bases. Este genoma está fragmentado em 3 cópias, ou 3 fragmentos, sendo que nenhum deles é circular, e neste momento estamos ainda a trabalhar nesta versão do genoma para tentar melhorar estas métricas e ver se conseguimos obter só uma sequência contínua. Já conseguimos realizar diferentes trabalhos com a utilização do genoma do sobrino. Já desenvolvemos uma tese em mestrado no contexto da identificação e caracterização de variação estrutural em genomas de sobrino. Já houve um trabalho de ChIP-seq focado no promotor MIB, que estava diretamente envolvido na produção de lignina e sobrina. Também esta informação, toda a informação que tem sido gerada da versão draft do sobrino, foi incorporada nesta base de dados CorCoADV que a Liliana comentou inicialmente. Também já apresentamos alguns trabalhos com marcadores moleculares para os traços econômicos do sobrino, como é cobrilha ou qualidade de cortiça. Já conseguimos também realizar algum trabalho de reconstrução do pedigree numa população natural. Também conseguimos realizar alguns trabalhos de transcriptómica para identificar quais os genes envolvidos e alguns polimorfismos de nucleótido único associados à produção, associados à cortiça de boa ou de má qualidade. E, finalmente, o último trabalho em que temos estado a trabalhar era o trabalho desenvolvido no projeto Lentidev. Pronto, esta é só uma amostra do tipo de trabalho que fizemos e que é o que é possível fazer com os dados gerados. Neste momento temos também outros trabalhos a decorrer, como eu já mencionei anteriormente, o genoma o melhor seria ter o genoma organizado nos 12 cromosomas que contém a espécie do sobrino. Estamos a trabalhar num mapa genético utilizando a informação genética da população em FU para ver se conseguimos organizar essas 2.400 sequências em cromosomas. Estamos também a trabalhar em dados de sequenciação de genomas com fenotipos contrastados para a produção de cortiça. Estamos a comparar estes grupos de indivíduos para tentar identificar marcadores moleculares, variações estruturais que possam vir a estar associadas à boa qualidade de cortiça ou à má qualidade de cortiça. E também estamos agora focados em estudar os diferentes mecanismos de formação da cortiça, combinando a biologia e a bioinformática. Mostramos 4 tecidos diferentes, a folha, a xilema, o entrecasco e o filogênio, e com estes 4 tecidos estamos a estudar o transcriptoma para caracterizar os genes expressos nos diferentes tecidos, para caracterizar também os small RNA, o long coding RNA nos diferentes tecidos que são responsáveis da regulação de alguns dos genes. Também estamos a tentar caracterizar o epigenoma, como é que a metilação das bases ocorre nos diferentes tecidos. Também estamos a caracterizar e identificar as proteínas presentes em cada um dos diferentes tecidos e também os metabolitos que se produzem em cada um dos tecidos. Dito isto, também há outro trabalho a decorrer que é à volta também da identificação de marcadores moleculares, associado a várias características fenotípicas importantes, como é a espessura da cortiça, antes e depois da cozedura, a qualidade da mesma, baseada no sistema de pontuação, ou os ataques de broca do sobrino. E bem, isto é tudo. Só agradecer às entidades envolvidas no projeto GenoSuba, ao financiamento regional e com fundos europeus, aos patrocinadores do projeto, assim como ao projeto Lentidev, que também gerou informação importante para o sobrino, né? para a investigação em sobrino, e os outros financiadores e entidades financiadoras, como é a FCT e o MED. Não sei se a minha colega Liliana quer dar algumas palavras. Obrigada a todos pela sua atenção.
Mariana. Estamos, neste momento, disponíveis para qualquer dúvida que tenha sido gerada no decorrer destas duas apresentações e agradecer a todas as pessoas que se mantiveram firmemente até ao fim a assistir a estas apresentações. Muito obrigada, Ana e Liliana. Foi realmente uma apresentação muito pertinente e realmente a variedade de estudos que se pode também, portanto, apostar neste tipo de estudos é muito interessante. Passamos então à fase, portanto, ao tempo para questões. Os participantes poderão colocar as questões de forma oral, levantando a mão, e nós daremos palavra, ou também poderão fazê-lo por escrito. Gostaríamos, se possível, sempre possível, façam por oralmente, para tornar mais dinâmica aqui a nossa conversa. Já temos então uma mão levantada. Eu ia pedir à Liliana se podia desligar a partilha agora. E vou dar então acesso. Eu não sei se já parei a partilha, Isa. Ainda não. Ainda não, é aqui. Okay. Entretanto desapareceu. Tínhamos aqui uma mão levantada, mas desapareceu. De qualquer das formas, já temos uma questão também. Já temos uma questão da Ana Reis. Eu vou ler a questão. Boa tarde. Gostaria de saber se, de entre o conjunto de parâmetros definidores da qualidade da cortiça, estão a analisar apenas a porosidade. E gostaria também de saber se estão a tratar em separado o número de poros e a área de poros, esta última supostamente mais influenciada por fatores ambientais e pela idade da árvore. Obrigada. Eu posso começar por responder. No trabalho do Lentidev não estamos a ir ao pormenor em termos de número de poros e área de poro, que nós sabemos que é algo bastante importante. Como eu disse anteriormente, portanto, existem vários parâmetros que definem a qualidade da cortiça. Nós, neste trabalho específico, o trabalho foi focado apenas no nível de porosidade. Portanto, o que nós fizemos foi compararmos regiões do felogénio. O felogénio, portanto, é um meristema secundário da árvore que é responsável pela formação das diferentes camadas de cortiça. E, portanto, o que nós fizemos foi analisar o felogénio que é responsável pela formação da cortiça que não tem poros e o felogénio lenticular, que é a região específica que vai dar origem ao poro propriamente dito. E, portanto, o que nós comparámos foi estes dois diferentes tipos de tecidos para perceber o que é que leva à formação destes poros. No entanto, há outros trabalhos que estão a decorrer também com a qualidade da cortiça, onde foram analisados outros parâmetros, que eu não sei se, Ana, se quiseres acrescentar informação desses trabalhos. Basicamente, o que nós consideramos como parâmetros de boa qualidade foi a metodologia estándar que é usada pela indústria, define aquela escala de pontuação e então consideramos os que tinham uma escala de pontuação maior como boa qualidade, os que tinham uma escala de pontuação muito menor com má qualidade. Não houve assim uma diferenciação entre o número de poros e a área de poros específica. Obrigada, Ana e Liliana. Vamos ver se existirá alguma questão mais levantada. Vamos aguardar mais um pouco. Ou foi muito claro ou não foi nada claro. Não, com certeza foi muito claro. E mesmo, temos outra questão que surgiu agora, às vezes demora um bocadinho, mas vão surgindo questões. M. Paula, do agrupamento de escolas de Ourique, questiona: nas árvores que obtiveram e que já têm cortiça, o que modificaram? Isto deve ser da família. Pois, deve ser da F1. Nós não fizemos nada com essas árvores para além de germinar. Portanto, elas foram germinadas. Só dizer que essas árvores, de facto, os pais foram escolhidos por serem bons produtores de cortiça, o que se supõe que, ou se espera que esta população também seja boa produtores de cortiça,
mas para além de os passar dos viveiros para o terreno, não temos feito nada. Só nos 2 primeiros anos, como eles já tinham 4 anos de idade quando passaram para o terreno, fizemos um reforço no verão de rega durante o mês de agosto. Mas neste momento não está a ser tratados de mais nada. Estão só plantados lá e sobrevivem com o que têm no terreno. Pronto. Não foi feita nenhuma modificação Sim, não. propriamente. A única coisa que foi feita foram feitos cruzamentos controlados e sabendo, conhecendo o pedigree, quem é o pai e a mãe. É importante, claro. Muito obrigada. Ainda relativamente a esse cruzamento, já agora, enquanto não surge nenhuma questão, notam que realmente a cortiça poderá ter melhores características, então já conseguem verificar isso ou têm que aguardar mais tempo para verificar? Sim, Quanto à vossa experiência, o que é que... Temos que aguardar pelo menos, como a Liliana estava a dizer, a segunda ou terceira tiragem para poder termos noção da qualidade que eles podem ter. Portanto, ainda faltam alguns aninhos de espera até lá. Okay. Obrigada. Vamos aguardar mais uns instantes. Pode ser que surja mais alguma questão. Temos mais uma questão, também da Paula, Paula, do agrupamento de escolas de Ourique. O estudo do DNA é muito interessante. Há cursos para aprender sem andar na universidade? Eu sei que existem, portanto, eu penso que seja uma professora, não é, que terá colocado esta questão. Eu sei que existem algumas formações organizadas pela Ordem dos Biólogos, em que focados em algumas metodologias de biologia molecular, e, portanto, não lhe consigo agora direcionar nenhum em específico, mas sim, esses cursos existem, portanto, mais no sentido de poder formar professores que depois possam formar os seus alunos, não é? Porque isto são áreas que estão sempre sempre a modernizarem-se, há sempre muita atualização de ano para ano, saem coisas novas e, portanto, é natural. Eu já fiz o meu curso de biologia há muitos anos e, portanto, as técnicas que nós hoje em dia usamos são muito diferentes de há uns bons anos atrás. E, portanto, eu sei que esses cursos existem. Se eu, entretanto, tiver alguma informação de algum, eu posso encaminhar para a Isa, para a Alexandra, essa informação. Muito obrigada. Temos outra questão, portanto, só um bocadinho. Tânia Sofia Oliveira questiona: qual o objetivo destas árvores F1? O que vai ser feito com elas? Como já tinha mencionado anteriormente, esta população é um recurso importante porque nós sabemos quem é que é o pai, quem é que é a mãe, e o que logo nos pode ajudar também a perceber como é que algumas características fenotípicas podem ser passadas de pais a filhos, não é? Não sei se a Liliana é a parte mais biológica. Acho que é isso o objetivo principal. São sempre populações que são muito importantes para a construção de mapas genéticos, para construir pedigree e fazer as estimativas de heritabilidade de determinadas características, seja ela a qualidade da cortiça, seja ela a resistência a uma determinada doença, seja ela, enfim. E, portanto, ao conhecermos como é que é herdada essa característica, nós depois podemos aplicar isso em futuros estudos. Esta população é muito importante porque, de facto, foi a primeira população em sobreiro que é conhecida a nível mundial em que foi feito este tipo de abordagem. Por exemplo, em outras espécies florestais, por exemplo, no caso do eucalipto, que tem um ciclo de vida mais curto, este tipo de cruzamentos controlados já é feito há muito tempo, portanto é a base de um programa de melhoramento. No caso do sobreiro, e dado ao facto de
ter um ciclo de vida tão grande, isto nunca tinha sido feito. Portanto, foi a primeira vez, foi corajoso da parte da equipa que iniciou isto, porque de facto era algo que nunca tinha sido feito antes e que poderá ser a base de muitos outros trabalhos. Obrigada. Exatamente na mesma linha do que estava a falar, Maria João Simões dos Reis questiona: o vosso trabalho é fantástico, mas em que medida poderá ser utilizado na prevenção de pragas e doenças do sobreiro? Eu, por acaso, quando fiz referência num dos slides aos marcadores moleculares, eu se calhar não fiz, não expliquei de forma a que se percebesse bem esta questão. Ou seja, nós conhecendo neste momento a sequência completa do genoma do sobreiro, podemos futuramente passar a outro tipo de trabalhos como a identificação de marcadores moleculares. O que é que eles permitem? O marcador molecular será a identificação de uma determinada região do genoma, seja de uma variação genética pontual ou maior, que vai estar sempre associada a uma determinada característica. Por exemplo, a uma resistência a uma determinada doença, por exemplo, à fitóftora. Se nós conseguirmos, de uma forma precoce, imaginemos, com uma idade de 1 ou 2 anos de idade da planta, conseguir identificar quais são as plantas num viveiro que têm aquela sequência genética que nós sabemos que confere resistência à fitóftora, isto é apenas um exemplo, naturalmente eu vou escolher essas árvores para poder plantar no futuro, porque sei que há uma maior probabilidade dessas árvores no futuro virem a ser mais resistentes àquela doença. Ora, isto é transversal a qualquer outra característica. Por exemplo, no caso da cortiça, isto é importantíssimo porque nós precisamos de 43 anos para perceber se a árvore é boa produtora de cortiça ou não. E se nós conseguimos fazer isto com uma planta que tem 1 ano ou 2 de idade, portanto é um incremento gigantesco. E, portanto, será nesta medida. Muito obrigada. José Pedro Fernandes questiona: boa tarde, interpretando o genoma do sobreiro como uma ferramenta, quais seriam os próximos passos que vêm como lógicos e aplicáveis para reverter o declínio do sobreiro no curto e médio prazo? Quais as dificuldades que antecipam? Obrigada. Eu não sei se o José Pedro é a pessoa que eu conheço, se for olá. É assim, um dos próximos passos, isso acontece com todas as espécies, que é a chamada caracterização funcional de genes. Ou seja, nós neste momento conhecemos a sequência completa, não é? E agora temos que ter a certeza que aquelas frases e aquelas palavrinhas do livro que nós referimos há pouco têm exatamente o significado que nós precisamos. E, portanto, esse é o próximo passo a ser feito. Por exemplo, eu vou dar o caso da biossíntese da sobrina, que é aquele componente que existe em maior quantidade na cortiça. Neste momento já há uma série de estudos em que está a passar à caracterização funcional de genes que nós sabemos que são genes reguladores da biossíntese da sobrina. E, portanto, essa é sem dúvida o passo bastante importante a ser feito. Outro passo importante é quando a identificação destes marcadores moleculares, temos alguns potenciais marcadores, estes têm que ser confirmados, têm que ser validados. E essa validação é feita com uma amostragem bastante maior de árvores e de indivíduos. Portanto, há várias coisas a serem feitas, naturalmente, tanto a curto como a médio prazo. Algumas poderão ser mais rápidas do que outras poderão demorar mais algum tempo. Que dificuldade antecipamos? Pois há coisas que são imprevisíveis, nomeadamente a questão das alterações climáticas, não é? Há uns anos atrás, por exemplo, o Pinheiro Manso estava com produções maravilhosas em termos de produção de pinha, e neste momento não se sabe porque essa produção já não está tão em alta. Há coisas que nós não conseguimos antever e as alterações climáticas são algumas delas, que por vezes alteram aqui um bocadinho o rumo das nossas hipóteses colocadas no início dos trabalhos, no início de um estudo.
Não sei, Ana, se queres completar. Não, eu acho que é o que ela está a comentar, não é? Há coisas que nós também não conseguimos prever, não é? Porque são coisas que vão acontecendo e que a gente vai se adaptando no momento, mas a ideia geral é essa, é tentar, primeiro, como a Liliana está a dizer, verificar mesmo que aquelas funções urgentes é realmente aquilo que nós temos anotado e temos identificado, tentar finalizar e ocupar mesmo o genoma que temos agora em cromossomas. Como podem perceber, como aconteceu com o genoma humano, nós temos o tamanho do genoma definido, mas há partes, há sequências daquele genoma que são desconhecidas ainda. Portanto, ainda temos que conseguir preencher essas, não são buracos, mas esses fragmentos em que temos uma risquinha no meio e não conseguimos ainda decifrar que é o que aquela parte do genoma está a representar. Não é? Acho que ainda há muito trabalho pela frente, como em qualquer trabalho de sequenciações de genomas, uma vez que tens a sequência, ainda há muito trabalho de curar esta sequência e a informação que está contida na mesma. Eu já agora gostava só de realçar algo que já foi aqui dito, mas que é muito importante. E quando estou a falar em formato colaborativo, não estou só a falar a nível nacional, mesmo internacional. São trabalhos complexos e todos nós ganhamos se conseguirmos, acima de tudo, aprofundar estas redes colaborativas com outros grupos de trabalho, seja grupos que estão a trabalhar também, por exemplo, na sequenciação de outros genomas, de outros carvalhos, não é? Seja grupos de trabalho que estão a trabalhar a outros níveis, a nível, por exemplo, como há bocadinho foi colocada, a resistência a doenças, seja a componente produtiva e industrial. Portanto, todas as componentes são importantíssimas e se todos juntarmos esforços para o mesmo objetivo, para atingirmos o mesmo objetivo, de certo que chegaremos lá mais depressa. Muito obrigada. Temos mais algumas questões. Tânia Sofia Oliveira questiona: considerando o tempo de crescimento do sobreiro, como se garante que a população vai ser mantida? Creio que se refere às árvores. A população é aquilo que está localizado na Arvada da Abóbora. Bem, como a Liliana mencionou antigamente, neste momento, supostamente é proibido cortar um sobreiro, não é? Porque está protegido legalmente. Portanto, isso já nos dá certa garantia de que aquela população, de alguma maneira, pelo menos legalmente, vai continuar a estar presente. Outra das coisas é que quando foi escolhido um local, para além de observar as características do solo, né, foi escolhido um local em que aquele terreno, aquela parcela não fosse a ser logo uma parcela que tivesse outro tipo de investimentos em pensamentos futuros, não é? De facto, ela está localizada na Arvada da Abóbora. Na Arvada da Abóbora há um centro experimental de produção animal e há outro tipo de investigações que estão a ser lá desenvolvidas, o que também garante que a longo prazo aquilo se mantenha lá e que esteja, pronto, nas condições que neste momento se encontram, que são muito boas. Não é? Acho que essa combinação de fatores é o que vai fazer que o sobreiro se mantenha lá. E lá o valor desse recurso, não é? O valor que ela tem a nível de acesso e a nível de investigação que se pode extrair dessa população. Efetivamente, isto é uma pergunta muito pertinente, porque de facto isso foi pensado. Aliás, a escolha do local para a colocação dessa população não foi fácil, e de facto onde ela se localiza neste momento está dentro de uma herdade, está sobre a gestão da Direção-Geral da Agricultura. Portanto, esperamos que esta herdade se mantenha nas mesmas condições durante muitos anos. E, portanto, que assim seja. Exatamente, que assim seja. Temos então mais uma questão de Sérgio Duarte. Boa tarde. No vosso entender, quais os maiores desafios para evitar o declínio dos montados?
Eu acho que não podemos dizer que é só um. Aliás, eu diria que o clínico do montado é multifatorial, passando pela gestão do montado, passando pela questão do ambiente, das alterações climáticas, passando por uma série de fatores que podem estar, incluindo a genética, não é? Que podem influenciar este clínico. Eu não sou especialista nesta área do clínico do montado, mas daquilo que nos temos vindo a perceber de vários grupos de trabalho que têm trabalhado neste sentido, de facto, eu acho que aqui temos que sempre contar com vários fatores, não apenas um. E não foi por acaso que eu coloquei naquele slide os vários fatores que podem influenciar, desde o ambiente à gestão e à genética. Portanto, lá está, todos eles são igualmente importantes. Muito obrigada. Vamos aguardar mais uns instantes para ver se existem mais algumas questões. Entretanto, eu só queria adicionar mais uma coisa. Estes estudos como a Liliana está a dizer, de marcadores moleculares, podem vir a ser muito relevantes para identificar marcadores de resistência a doenças a pragas, para identificar marcadores de produção, associados à produção, mas para nós podermos fazer isto é muito importante haver registros, dados fenotípicos destas árvores, não é? Muitas vezes os problemas que nós nos encontramos é que nós queremos estudar uma pequena população, mas nós não temos informação descritiva, não sabemos os anos que as árvores têm, não sabemos, não há registro de se essa árvore é boa produtora ou não, porque há muitos produtores que não são só os produtores, mas há esse tipo de falta de informação que nos últimos anos tem vindo a melhorar e já se começa a corrigir essa falta de registro destes dados, não é? Mas quero dar ênfase à necessidade de que a parte genómica, a parte bioinformática, a parte molecular, por si só, não consegue chegar lá. Às vezes é preciso esta parte descritiva, esta parte de registros de características, de como é que a árvore está a se desenvolver, o tamanho, o crescimento, toda essa informação da parte das pessoas que estão diariamente em contato do sobreiro, de outras espécies, não é? É também importante essa informação estar de alguma forma registrada, disponível para esse tipo de estudos, é a base, porque sem isso a gente não consegue chegar lá. Obrigada, Ana. Temos mais uma questão da professora Paula. Se fizeram algum trabalho com escolas? Tal como eu referi no início, no CEBAL tem tido várias iniciativas com o chamado Ciência à la carte, com várias escolas da região, não só de Beja, mas também com outras. Temos tido, por vezes, temos visitas de algumas turmas que nos solicitam visitar as nossas instalações. Temos também desenvolvido, portanto, temos algum trabalho com escolas, muitas das vezes são alguns professores que contactam o CEBAL, se podem visitar algum período com algumas turmas, portanto, nós de alguma forma tentamos aceder a essas solicitações. Temos também agora um projeto da escola, que é um projeto que está muito associado a toda esta divulgação e disseminação de conhecimento neste público mais escolar. Eu, se não estou em erro, eu penso que eles têm feito bastante trabalho a nível das escolas um pouco mais locais, mas esta professora de Eurique, se um dia quiser trazer alguns dos seus alunos aqui ao nosso centro, claro que teremos todo o gosto. Muito obrigada. Temos então mais duas questões. José Pedro Fernandes refere: Olá, Liliana. Numa estratégia de seleção de marcadores moleculares, quais os trabalhos realizados no sentido de desenvolver novos métodos de produção de plantas plus alternativos à via seminal? Eu penso que o José deve estar a referir-se à parte da propagação clonal vegetativa
de alguns indivíduos que possam já manifestar em fase adulta características de interesse muito interessantes. Eu penso que seja isso. Nós, neste momento, temos focado um pouco na parte genética e acabamos por não enredar por essa via a nível do sobreiro. Mas naturalmente que nós neste momento estamos a trabalhar também com outras espécies e a propagação clonal é uma das nossas valências e, portanto, se surgir de alguma forma a hipótese de trabalhos futuros, com certeza que sim, que é sem dúvida uma das vias de bastante interesse. Obrigada. Temos também uma questão de Sérgio Duarte, tal que talvez não seja... Bem, eu vou ler a questão à mesma e depois as oradoras me dirão. Boa tarde. Possuo sobreiros que apresentam a exudação do tronco. Será Phytophthora cinnamomi? E existe tratamento para esta doença? Obrigada. Não sei se estará no âmbito da apresentação. É assim, claro que com análises mais específicas se conseguirão traduzir numa certeza maior. Eu assim só com estes dados não sei se me atrevo a dizer que será ou não. Mas tratamentos que eu conheça, não. Se for Phytophthora... Se for, pode não ser, não é? De momento acho que não há tratamentos. Sim. É complicado por isso, porque até agora não há tratamentos. Mas para ter certeza se for Phytophthora ou não, tem que se analisar o terreno e perceber se o fungo se encontra de facto lá, não é? Porque pode ser outro tipo de doenças que também afetam o sobreiro. Uma das formas com mais certeza será a análise molecular do exudado e tentar perceber. Nós neste momento estamos a fazer algumas análises aqui no laboratório, mas é com outra espécie, não é com sobreiro, e analisamos vários tecidos da planta, da árvore e também estudados, e surpreendentemente não estávamos à espera de apanhar Phytophthora e apanhamos. E portanto, isso só analisando. Muito obrigada. Bem, penso que então não teremos mais questões de momento. Resta-nos então agradecer muito, portanto, as vossas apresentações, a participação de todos, agradecer toda esta apresentação tão interessante. Na próxima semana teremos no nosso webinar como tema a neutralidade da degradação das terras, um webinar que vai estar inserido no ciclo de webinars temáticos relativos aos desafios do combate à desertificação do Alentejo. Nós partilharemos já de momento o link de inscrição, se quiserem se inscrever, e até lá desejamos a todos um bom resto de semana e uma vez mais muito obrigada por tão interessante partilha. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Muito obrigada a todos.